E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo tudo que o Craque Milho e o pessoal do Mesa Redonda falaram do nosso querido tricolor São Paulo, que tá em preparação aí pro jogo contra o Botafogo, mas claro, visando o Copa Libertadores da América. E o pessoal lá falaram bastante do São Paulo, do elenco, de onde o São Paulo pode chegar nessa Libertadores. Então, antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Ó, se bora assistir o vídeo no final, sabe, eu volto e a gente vai falar um pouco desse São Paulo e o que esperar do nosso tricolor. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Do São Paulo de Hernan Crespo. Se liga na tela. Fala pessoal, tudo bem por aí? São Paulo treinou durante toda a semana, visando o seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, que vai ser só no dia 14 de setembro, próximo domingo ainda, contra o Botafogo, lá no estádio do Morumbis. E nesta ocasião, o técnico Hernan Crespo já pretende poder utilizar tanto os reforços que chegaram aí nos últimos dias e também nas últimas semanas nessa janela de transferências, então Rafael Tolói, o Mailton e também o Rigoni, além de recuperar a maior quantidade possível de atletas que estão no departamento médico, Arboleda, Oscar, Lucas, enfim, vários nomes aí que seguem no departamento médico e estão em processos diferentes de transição física. Tá certo, gente? Um grande abraço para vocês, bom mesa! Beleza, a Marina que está conosco aqui, ela fez esse material durante a semana, preparou esse material, Marina continua com a gente aqui. Rigoni, Miller, Rigoni, Tolói e Mailton são os jogadores que chegaram na janela que ainda não estrearam. O São Paulo esperava Marcos Leonardo, veio o Rigoni com 30 anos, já teve uma passagem no São Paulo, até de um bom início, mas depois saiu meio em baixa. Tolói, com mais de 30 anos, currículo muito bom no mercado europeu, mas com seus 30 anos, vem para a zaga. E esse Mailton, jogador lateral, que veio da Chapecoense. Está animado com esse São Paulo, em termos até de brigar por pré-Libertadores ou até G4, e tem Libertadores já contra a LDU, Miller? Olha, Rafa, as contratações é a possibilidade do cofre do clube, né? Então, e tem outra coisa, a boa fase do São Paulo na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, que deu uma arrancada, né? Isso ajuda o treinador a não colocar o jogador, a nova contratação, no desespero, né? Pode ver, o Tolói, se estivesse no desespero, já teria estreado. Então, dá um refresco pro Crespo, olha, vamos esperar um pouco, entrar para estrear na boa, com tranquilidade, com serenidade. Isso é legal para o treinador. Então, tem essa semana de Libertadores, estarei lá no Morumbi torcendo pro tricolor sempre, né? Como a Marina falou, tem o final de semana no Botafogo no Morumbi, né? Dentro de casa, aí já é Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que o São Paulo está num bom momento. A volta do principal jogador, o Lucas, né? Na quarta-feira é difícil, mas contra o Botafogo pode ser. Não é certo, mas tem uma boa esperança. O São Paulo tem Botafogo final de semana e quarta-feira da outra semana volta com Libertadores da América. Nesse meio de semana é Copa do Brasil. Com a troca de treinador. Sai o Zubeldia, o São Paulo parece que muda da água para o vinho, praticamente com o mesmo elenco. Parece não, muda. Né? Talvez a maior diferença, no meu ponto de vista, da minha análise, é que o Crespo, se por opção ou por necessidade, tem dado mais oportunidades para a base. A base é o segredo hoje dos grandes clubes. Os treinadores têm que chegar e olhar, porque se esperava olhar para a base, se esperava Marcos Leonardo e veio o Rigoni. Então você tem que olhar muito para a base. Qual pode ser o segredo dessa troca do São Paulo? Capacidade de treinador, os garotos da base, oportunidades, enfim. Chega um fator novo. O treinador chega com um fator novo, já chega com um olhar diferente. O grupo em si, existe que eles estavam jogando, aqueles que não estavam tendo oportunidade. O que não estava tendo oportunidade, opa, chegou alguém novo, de repente pode olhar para mim. E isso faz que esses atletas da base, esses atletas que não estão tendo oportunidade, buscar a sua chance. E o treinador que chega, ele já chega atento para tudo isso, porque ele chega onde estava errado, algo está errado. E o que está de errado? Ele chega observando aqueles jogadores que estão ali dispostos a ajudar, a mudar o cenário. E o Crespo está fazendo isso muito bem, está mexendo com o grupo, trazendo oportunidades para os atletas ou base, ou aqueles que não estavam tendo oportunidade, mexendo com o brilho, com algo mais aqueles que não vinham bem, para poder encaixar. E lógico, volta o Lucas, os jogadores, agora reforçando o elenco, vai ter a oportunidade de ter uma continuidade dentro das competições Libertadores, Brasileiro e terminar o ano bem. Eu tiro como base muito Alisson e Pablo Maia. Eram dois jogadores que com o Zubeldia não jogavam.
Não tinha como tirar mais nada, o Zubeldia não conseguia tirar mais nada. Mas o Pablo Maia também ficou muito tempo machucado. Tudo bem, mas conseguiu voltar e era ficar referência, inteiro. eram 2 jogadores de referência nesse time do São Paulo. Sim. E aí quando entra o Crespo, há uma mudança, até de postura. É lógico que é aquilo que o Gum menciona. O Marco Antônio hoje é o jogador mais importante no esquema dele, né, jogador? Então, você vê a mudança dos jogadores com a entrada desse novo treinador. Ele mudou não só o jeito de jogar, mas mudou várias peças. Aí, ó. O esquema tático, né? Exatamente. O Alisson era titular absoluto com o Zubeldia. O Alisson jogava mais que o Pablo Maia. O Pablo Maia vinha de contusão. O Rodriguinho se transformou em titular. O Rodriguinho, Marcos Antônio, não jogava praticamente, nem no banco ia. Quer dizer, com o Crespo não. Ele é titular absoluto e está jogando merecidamente de titular. Sim. Bem. Pablo Maia voltou agora muito, muito bem. Acho que essa dupla se encaixou direitinho ali no meio campo, que está segurando a bronca ali, entendeu? Pode ver que a bola vem para a defesa, vem mascada, vem quebrada. Por quê? O Pablo Maia e o Marcos Antônio são 2 volantes que se deram muito bem. Ô, Cantores, São Paulo e LDU, o primeiro jogo é fora, né, Marina? São Paulo jogando fora e depois decidido no Morumbi, onde tem toda aquela atmosfera da torcida do São Paulo. Eu vejo muito palpável, veja bem o que eu vou dizer, muito palpável a possibilidade de vermos o São Paulo novamente numa final de Libertadores. Se vai chegar à final da Libertadores é uma outra história. Mas eu vejo a possibilidade como palpável. E como é o caminho do São Paulo, Canuto? Tem LDU. Primeiro jogo fora, depois no Morumbi. É possível passar pela LDU? Vai ser fácil? Fácil não vai, mas possível é. Alguém discorda que não é possível? Ah, não tem. É possível, não, o São Paulo gente? é favorito. É Vai possível. ser difícil, mas o São Paulo é favorito. Canuto, São Paulo em casa contra a LDU, muito provavelmente deve já chegar já avançar a semifinal, certo? Certo. E eu levanto muito, aproveito esse Sérgio para falar a importância da base, né? Quer dizer, todo mundo sabe, todo clube sabe que seu grande investimento está na base. A solução é da base. O que equilibra os cofres dele é a base, né? E não se cuida. É o caso, por exemplo, eu não entendo como é que o Santos, que sempre foi a grande referência da base, hoje não dá a ela o tratamento devido. Aliás, por falar do Santos, hoje é um dia histórico, né? Porque é o dia da independência do Brasil, é o dia que faz 69 anos que Pelé estreou jogando e marcando pelo Santos contra o Corinthians de Santo André. Entendeu? Então foi aí que surgiu. Aos 15 anos de idade, Pelé teve a chance, entrou, estreou, marcou e estabeleceu um fato histórico para o futebol mundial. E quando eu falo de São Paulo palpável, né, chegando à semifinal e à final, mas aí você fala, Garrafa, tá bom, passa pela LDU. Mas Gava, tem um detalhe interessante. Nas 2 Libertadores que eu venci com o São Paulo, 9 Quantas, Miller? 2. 2 Libertadores, 9-2, 9-3, 2 anos seguidos. Teve um detalhe interessante que o Tele batia na tecla sempre. Ele dizia assim, olha, vamos fazer a melhor campanha, hein, jogador? Vamos fazer a melhor campanha para sempre no mata-mata decidir em casa. Então o São Paulo, ele já vem, como ele fez uma boa campanha na Libertadores, ele está decidindo sempre em casa. Isso é um ponto muito positivo. Principalmente para o São Paulo. Tem que aproveitar isso. O São Paulo do Tele, fora de casa, não é que fazia grandes partidas, não. A gente jogava com o regulamento debaixo do braço muitas vezes. Miller, então na minha tese de que poderemos ter São Paulo na final da Libertadores, ele passa pela LDU e aí ele tem confronto ainda mais pesado. Palmeiras. Ou River ou Palmeiras. Se for o River, a decisão... O segundo jogo é no Morumbi. Se for Palmeiras, a decisão é no Allianz. Palmeiras, vamos imaginar que o Palmeiras elimine o River Plate. Vamos imaginar, que também é bem provável. Aí nós teríamos numa semifinal, de um lado do chaveamento, o São Paulo na semifinal, para chegar novamente à decisão da Libertadores, enfrentando o Palmeiras. Palmeiras é favorito? Acho que é. Mas, gente, veja como que eu tô falando. É palpável pelo seguinte. Pra mim, o São Paulo passa. Ou seja, o Corinthians contra o Palmeiras, o Corinthians com todos os problemas, ele ganhou o Campeonato Paulista contra o Palmeiras, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, jogando 2 jogos sem sofrer gols e se classificando na casa do adversário. Qual é a dúvida que alguém pode ter que o São Paulo, numa semifinal com o Palmeiras, pode perder? Um dos piores momentos do Corinthians, sem os seus não principais jogadores, então, empata com o Palmeiras. O peso dessa tradição pode levar o São Paulo, para mim... Não sei se vai chegar lá, numa final de Libertadores. Eu não tenho dúvida que se o São Paulo pegar o Palmeiras na próxima fase da Libertadores, o São Paulo passa.
Marina, o São Paulo, na sua opinião, você vislumbra, com dificuldades, mas você acha palpável o São Paulo na final da Libertadores com esses cruzamentos? Eu acho muito palpável, viu, Garrafa? Tá sofrendo um pouco além, né, do que deveria ir na Libertadores, principalmente no jogo passado, na fase passada, mas acho bem palpável. Olha que loucura que a gente tá falando, né? Alex, você já deu... Não é loucura não, Garrafa. Não. Mas assim, ô Miller, começando a Libertadores, alguém cravava o São Paulo na final da Libertadores? Não. Olha como se desenhou, Alex. Eu acho assim, fazendo um panorama dessa situação, desse lado do chaveamento, eu acho que o São Paulo vai ter mais dificuldade de passar da LDU do que o Palmeiras de passar do River Plate, que não é aquele River Plate que a gente já conheceu. Eu acho que o São Paulo passa, mas com mais dificuldades do que o Palmeiras terá contra o River. E quando o Palmeiras e São Paulo se enfrentarem na semifinal, caso isso se confirme, eu acho que é 50-50. Pra você, então, palpável. Não acho que o São Paulo é favorito, como o Miller disse, mas eu não acho também que o Palmeiras é favorito, como você disse. Tá. Eu acho que é pau a pau, não tem favoritismo de nenhum lado. Canuto, dá pra enxergar o São Paulo com esse cenário de volta a uma final de Libertadores. O Miller ganhou 2 Libertadores. E o São Paulo, repito, por que eu tô falando isso agora? Porque no início da Libertadores não se apontava o São Paulo numa final, não era com destaque. Mas quando a gente olha o chaveamento, Canuto, pra mim é muito palpável, mesmo tendo talvez um Palmeiras, um River e atualmente a LDU pela frente. O São Paulo tem hoje um desempenho crescente. Quer dizer, isso vai sedimentando a sua possibilidade. E outra coisa, criando a estrutura mais sólida do time. Eu acho que o São Paulo tem chance, sim. Gum? E passar para a final. Gum? Tem chance. Tem que ter muita percepção do jogo na altitude. Ele tem um bom time. Por isso que eu falei que o São Paulo vai ter mais dificuldade que o Palmeiras. Isso, complica muito a altitude. Esse vai ser o grande desafio. Quito, acho que são 2.800. 2.800. Então, assim, é um jogo perigoso. Porque se você traz um bom resultado para o Morumbi, São Paulo é favorito. Agora, se lá toma 2-0 lá. Tem uma dificuldade, claro. uma falta, um escanteio, a altitude. Eu falo para o São Paulo toma 1-0, 2-0. Para recuperar na altitude é mais difícil. Vai se abrir. A gente está falando que o Corinthians vai ter tem que tomar cuidado com o Atlético Paranaense, que dirá com a LDU lá na altitude. Então, mas assim, que é palpável o São Paulo na final da Libertadores, dá para ir ou não? Sim, palpável. Depois contra o Palmeiras, 50-50. Aí, Boa, tamo junto. Pra gente fechar, Paulo? Palmeiras 50-50. E possível, você consegue? Possível. Veja só. Desculpa, eu não falei. Poxa. É que ele sempre deixa você por último. Chicão, dá Perdão, Chico. Não, Tá vendo, Chico? tá perdoado, Você tá com perdoado. certeza vai secar o São Paulo e ele não vai voltar à final da Libertadores. Não, eu vou dizer o seguinte para você. Quer ver? Sente só. Tanto para o Palmeiras quanto para o São Paulo, vão ser 2 jogos difíceis. Não vai ser fácil, não. Acontece Apesar isso. do que o Alex falou, que o River hoje não é o River do passado, mas é o River competitivo. Tanto é verdade que chegou onde chegou, na Libertadores. Né? Já o São Paulo pega a LDU e tem esse problema da altitude que o Gol disse. Claro, que vai ser fácil, ele está Quer dizendo. dizer, pode ser que passe LDU e River Plate. Tudo pode acontecer. A pergunta é, o São Paulo, você vê com bons olhos, possivelmente, uma possibilidade do São Paulo chegar novamente ao final de Libertadores, ou você acha isso impossível? Eu acho que se passar pela LDU, para no Palmeiras. Tá, O pro Palmeiras hoje tem mais time Tá e bom. é muito mais equipe que o São Paulo. Acho que essa é a pergunta certa a se fazer. O que esperar do nosso São Paulo no restante da temporada? São Paulo que teve a chegada de alguns reforços importantíssimos, ao meu ver. Um zagueiro para ajudar no revezamento entre os zagueiros. Um ala direita extremamente ofensivo que alguns podem não colocar muita fé, mas se o Mailton jogar perto do que jogou na Chapecoense, as características dele vão fazer o São Paulo dar um salto de rendimento gigantesco. Os alas são muito importantes no esquema do Crespo. E, infelizmente, os 2 alas que ele tem não são... não tem as características que ele preza. O Enzo, ele é um excelente lateral. Defende muito bem, taticamente muito importante. Ele até ataca de forma ok. Mas o Wendel, ele é muito mais técnico e tende a ser muito mais importante no setor ofensivo do que o Enzo. Mas o Wendel tá machucado.
Do lado direito, o Cedric começou muito bem no São Paulo, depois teve uma queda de rendimento e agora parece estar se estabilizando novamente. Mas está longe de ser o que o Crespo pretende como jogador de futebol. O Mailton, cara, ele vai cair como uma luva no time do São Paulo. É um cara extremamente ofensivo, rápido, forte. Não é só aquela jogada de joga pra linha de fundo e cruza na área. Ele puxa pra perna esquerda. Ele tem um bom cruzamento. Às vezes, ele é até um pouco afobado demais. É um lateral que gosta de carregar a bola, de conduzir a bola. Isso em alguns momentos pode ser prejudicial, porque pode acabar cedendo contra-ataques ao São Paulo. Mas, obviamente, o Crespo vai trabalhar isso com ele. Mas, de todos os jogadores que o São Paulo contratou, Rigoni, o Tolói e o Mailton. O Mailton vai ser, ao meu ver, o jogador que mais vai se destoar e mais vai fazer o São Paulo subir de patamar. O Rigoni, para mim, ele é uma incógnita, porque ele não via sendo destaque lá no Neon. Ele pode jogar tanto ao lado do Luciano, como pode jogar na do Rodriguinho, sendo esse meia. Mas eu não sei o que esperar do Rigoni. Ele teve uma excelente passagem na época do Crespo, mas com o Rogério Ceni ele acabou sendo um pouco não muito bem aproveitado. Houve uma mudança de estilo de jogo também, tudo isso tem a ver, mas ele não rendeu tão bem quanto rendia com o Crespo. O que esperar desse São Paulo? Se o Lucas voltar bem, dá para esperar coisas boas. Porque hoje o time do Crespo é um time que, ao contrário do time do Zubeldia, é um time que parece ter boas ideias de futebol e ser um conjunto que cada vez mais está se entrosando, ficando um conjunto bem encaixado. Mas para você ganhar algum título, você tem que ter o diferente. No título da Copa do Brasil, o diferente do São Paulo era o Lucas. O Lucas era o cara que destoava. O Lucas era o cara acima da média. O Lucas é o cara que preocupava 2, 3 jogadores da defesa adversária. Esse São Paulo, o único jogador que pode ainda fazer essa função é o Lucas. Se estiver bem. Tem um outro jogador que muitos torcedores já estão meio assim, que é o Oscar. O Oscar é outro jogador que, se bem fisicamente, cara, ele faz uma diferença nesse sistema de jogo do Crespo, que vocês não fazem ideia. Porque o Rodriguinho ainda é um menino que tá muito cru. Ele tem a euforia, a energia, a vontade, mas ainda é um menino que tá muito cru. Falta amadurecer e isso é normal, ele vai oscilar. O Oscar é um cara que, se fisicamente ele tá bem, ele dá outra dinâmica ao jogo do São Paulo. E aqui não é puxando o saco, mas é porque o estilo, o jogo do Crespo, ele precisa que um cara seja o cara pensante desse time, para ajudar a destoar. Por quê? Se você tem um time que está extremamente organizado, vamos imaginar aqui que todos os jogadores do São Paulo estão à disposição. Se você tem um time que está extremamente organizado, uma zaga bem feita, dupla de volantes bem feitos, 2 alas que atacam e defendem, 2 atacantes que podem ser, por exemplo, Luciano e Lucas, e você tem o Oscar ali no meio, para pensar o jogo, para armar o jogo, tendo um time ao redor dele encaixado, cara, isso faz uma diferença gigantesca. Vocês lembram quando o Luciano começou a jogar por dentro? Ele não rendia, porque ele não tem a capacidade de um meia. Quando o Lucas começou a jogar por dentro, o Lucas nunca foi um cara pensante, nunca foi um organizador. O Lucas aproveitava das suas principais características: pegar a bola, levantar a cabeça e ir para cima dos adversários. O Oscar, você não vai ver ele librando 2, 3 caras.
Mas você vai ver ele invertendo bola, você vai ver ele achando passe, você vai ver ele acelerando com um passe de primeira quando tem que acelerar. Você vai ver ele brecando quando tem que brecar. É uma pena, muita pena mesmo. É muito triste. Hoje o Crespo tá tão limitado a peças. Mas eu garanto pra vocês, o São Paulo pode não ser campeão de nada esse ano. Sem problemas. Mas ano que vem, os jogadores recuperados e poucas peças nesse time. Talvez chegando mais um meia, mais um atacante. Poucas peças. Poucas. Vocês podem ter certeza que o Crespo vai fazer esse time jogar muita bola. A minha principal crítica ao Zubeldia era que o time que ele tinha é praticamente o mesmo time que o Crespo tem. Praticamente o mesmo time. Esse time não rendia. Podia jogar mais do que vinha jogando. Hoje, o Crespo não tem o Oscar, o Crespo não tem o Calero, o Crespo não tem todo mundo. Que o Zubeldia não tinha. Mas o time joga mais. Bem mais. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.